pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para falar sobre o céu dessa semana. A gente tem um aspecto muito fluente no céu, que é um trígono do Sol com Netuno. Isso é muito bacana, né? É um aspecto idealizador, sabe? É um aspecto onde a gente sonha um pouco mais, a gente deseja um pouco mais coisas que antes a gente não estava pensando. E isso é bacana, claro, vai tirando de dentro da gente as coisas bacanas, né? As ideias, os sonhos que a gente tem. No entanto, apesar de ser um aspecto fluente, e até por ser um aspecto bem fluente, ele fica muito latente, né? Fica muito solto, assim, fica muito forte para todo mundo. E em alguns casos, algumas pessoas podem ir um pouco além do sonho. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente sonha, a gente tem um desejo, a gente tem vontade de botar aquilo para frente. O que não é bacana nisso? Quando a gente sonha demais e a gente vai, como o pessoal diz assim, tá no mundo da lua. É isso, a gente tira os pés da terra. Nesse trígono, nesse aspecto, a gente tem o envolvimento do Sol. Então, na realidade, quando o Sol está envolvido, a gente precisa ter presença, a gente precisa estar ali. Ou seja, a gente pode sonhar, a gente deve sonhar, a gente pode e deve idealizar. No entanto, a gente não pode perder e tirar os nossos pés do chão. Eu acho que é assim, gente, a gente pode sonhar, mas a gente não pode devanear. Sabe qual é a diferença? Quando a gente sonha, é uma coisa boa, dá um conforto, alimenta a alma. Quando a gente devaneia, o devaneio, ele é uma alucinação, sabe? É uma coisa que a gente se perde. Então, o cuidado qual é? Da gente não se perder. E Netuno tem uma outra característica também. É um planeta onde está muito envolvido com essa espiritualidade maior, né? O eu superior. Ligação que a gente tem, que a gente deve mesmo manter alimentada entre nós vivos aqui e esse eu superior da gente, pode ficar muito afinado essa semana. Pode ser um bom momento para fazer isso também. Tem gente que medita, tem gente que ora, enfim, cada um descobre lá qual é a sua ferramenta para tratar desse bom aspecto, né, para tirar um proveito disso aí. E uma outra condição muito legal é que o Mercúrio, que estava retrógrado no dia 12 próximo agora, ele vai desretrogradar. Isso é muito legal, porque aí a fala da gente, a comunicação da gente, embora esse Mercúrio esteja no Câncer, quer dizer, tem um tom mais sentimental, mais emocional, uma fala mais carregada de uma emoção, mas ele não estando retrógrado, isso fica mais fluido, né? Isso corre melhor do que quando o Mercúrio está retrógrado. Porém, o Mercúrio já estava em quadratura com Marte e vai continuar. Isso é realmente muito desafiador, né? Então é como se fosse assim, a gente precisa ter o impulso de fazer alguma coisa sem dúvida alguma, mas a gente não pode deixar que esse impulso atrapalhe nosso sentido criativo. Então eu sugiro que nós sejamos criativos para a nossa maneira de dizer as coisas, sabe? Que a gente possa falar e que a gente saiba como dizer. Às vezes a gente pode dizer alguma coisa que pode nem ser muito legal para o outro, mas a gente pode usar o nosso poder criativo mercuriano para arrumar um jeito bacana de dizer. Às vezes não é o que a gente diz, é a maneira como a gente diz. Então é um momento para a gente ficar muito atento a isso, né? E um outro aspecto desafiador do céu é que a Vênus vai quadrar com Netuno. Quando a Vênus quadra com Netuno, a gente tem todo... Enfim, a gente está falando da Vênus, né? Então a gente está falando também do nosso dinheiro, também dos nossos valores, também do nosso senso de conforto, né? Essa Vênus está nos Gêmeos. Eu acho muito interessante que, seja lá onde for que isso mexa com você, adapte-se, tenha flexibilidade. Tá bom, é assim que está sendo? Eu não posso brigar com isso porque não vai adiantar? Então eu vou me adaptar e fazer o melhor possível dentro disso aqui. Esse é o sentido de uma Vênus no Gêmeos, sabe? É poder se adaptar.
seja qual for a confusão que aconteça na nossa mente, no nosso sentimento, ou até nas nossas questões financeiras mesmo, sabe lá onde isso vai cair no mapa de cada um. Então é interessante isso, que a gente consiga se adaptar. Uma outra condição que a gente não pode nunca perder de vista é que lá no Capricórnio a gente tem Júpiter, Saturno e Plutão. Eles estão retrógrados no Capricórnio faz algum tempo e vão continuar. No céu, o Sol está caminhando no signo de Câncer, vai sair do segundo decanato para o terceiro, ou seja, o Sol vai fazer uma oposição com esses planetas que estão lá em Capricórnio. Então, qual é a minha sugestão para vocês? E que eu acho que vai ser, se for bem trabalhado, ajuda bastante. Quando a gente tem um aspecto de oposição, é um desafio, sempre um desafio. Uma oposição é sempre desafiadora, né? E qual é o desafio de uma oposição? Você encontrar o meio do caminho, você encontrar um equilíbrio. Sabe quando a gente diz assim, pô, nem tanto ao mar, nem tanto à terra? É isso. Às vezes é muito interessante quando a gente se afasta um pouco, sabe? Quando a gente dá uma distância das coisas, porque a gente enxerga melhor. Seja lá qual o movimento que a gente tenha que fazer para poder ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, é sempre interessante. Porque quando você vê de fora, quando você vê de cima, você tem uma amplitude na sua visão, você amplia a sua visão, você amplia inclusive a sua capacidade de entendimento a respeito do que está acontecendo. E aí isso fica mais fácil, olhando dessa forma, a gente encontrar um equilíbrio. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu digo equilíbrio, eu quero dizer meio do caminho. Quando eu digo meio do caminho, é como o jeitinho dos budistas falarem, o meio do caminho, como o Buda dizia, o meio do caminho é um bom caminho. E é verdade, numa oposição, o meio do caminho é um bom caminho. Inclusive, a gente pode usar isso para astrologia. No entanto, o meio do caminho não significa ficar em cima do muro. Porque onde a gente tem o envolvimento do Sol, a gente tem o envolvimento de uma posição, de um posicionamento. Onde temos o Sol, nos posicionamos, nós temos um lugar. Então, é preciso vivenciar esse desafio, mas estando num lugar. Quem fica em cima do muro, gente, não está em lugar nenhum. Não está de um lado, nem está do outro, não está no meio. Fica só esperando alguma coisa acontecer para se jogar para um lado e para o outro. Não é essa a ideia. A questão da oposição é a gente não ficar nos extremos, sabe? Nem no autoritarismo, nem na fé cega. É a gente encontrar o meio do caminho, encontrar o equilíbrio. Então é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Todo o céu é bom, todo o céu é bacana, porque sempre ele acontece como acontece, para que a gente possa aprender alguma coisa. E aprendendo a gente sempre pode ser melhor. Então a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana.